Olá pessoal, eu sou Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer alguns comentários sobre essa ligeira crise que aconteceu aí entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e o antagonista e a revista Cruzoé. Olha, na realidade eu considero que isso, e como título aí que eu coloquei, o presidente do STF, Toffoli, é reprovado mais uma vez. 3 vezes. O que eu quero dizer com isso? Primeiro porque ele já foi reprovado em 2 concursos para juiz. E agora, uma atuação prática direta dele, ele demonstra claramente que ele é incapaz de ser juiz. Vamos lá ver como isso aconteceu. A nota publicada pelo antagonista desestabilizou o Toffoli. Ele ficou completamente alucinado. E a nota não era algo tão comprometedor. Dizia o seguinte, que o antagonista, que na delação do Marcelo Odebrecht, que ele teria dito que o código na empresa dele, referente, que dizia, que o código, o amigo do meu pai, se referia ao senhor Dias Toffoli, presidente do STF. O Toffoli entrou com um inquérito, estabeleceu um inquérito completamente ilegal, inconstitucional, porque foi baseado numa lei antes de 1988, e a lei é específica, ela fala se acontecer um crime, qualquer tipo de crime, como a delação, como o fake news, etc., for dentro do STF ou nas intermediações, que ele poderia, então, desenvolver esse tipo de inquérito. Mas não foi o caso, isso não aconteceu dessa maneira. O problema que eu acho é que o Toffoli, onde muita gente não percebeu, o Toffoli, evidentemente, sabendo, com a consciência pesada, sabendo do acontecido, sabendo que o amigo do pai dele estava na cadeia e que o Marcelo estava falando a verdade, ele ficou alucinado com medo de repetir, ou seja, acompanhar o amigo do pai dele na cadeia. E aí ele começou, no desespero, a inventar, a passar por cima de leis, a ser autoritário, né? E com isso ele cometeu uma série de enganos. Como disse o próprio Gabeira, o Gabeira disse: olha, não sou nenhum especialista, mas eu estava prevendo que esse inquérito não ia chegar ao final. Eu também previ. Eu previ principalmente a partir de quando a Raquel Dodge, da PGR, pediu que arquivasse aquele processo. E o Alexandre de Moraes apeitou dizendo que ia seguir em frente. Por que isso? Porque é o seguinte, o monopólio da denúncia pertence ao Ministério Público Federal. E para qualquer processo ser denunciado, precisa passar pela PGR. Se a PGR estava pedindo para arquivar, não ia haver denúncia. Entendeu? Um juiz, como é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não pode julgar, interrogar, tudo ao mesmo tempo, algo em defesa própria. Isto é um absurdo jurídico, tá certo? Então, evidentemente, como todos advogados, a grande maioria das pessoas que opinaram contra isso, mostraram que estava havendo uma aberração no comportamento do Sr. Toffoli. Todo mundo notou isso. E agora, mais ainda, eu tenho a impressão que ficou pior ainda para o Sr. Toffoli, depois disso tudo. Por quê? Porque é o seguinte, olha só, se ele estava dizendo e processou a revista e o antagonista pelo fake news, por dizer que o código do amigo do pai dele se referia a ele, ele agora tem a fonte, clara, que foi Marcelo que fez isso.
Então por que ele não processa o Marcelo Odebrecht, que é a fonte de toda essa confusão? Foi ele que disse que o código se referia ao Toffoli. Se ele quer processar o antagonista por ter repetido essa frase, ele agora pode muito bem processar a fonte da informação para o antagonista, que é o Marcelo Odebrecht. Ele não faz isso. E outra coisa, o antagonista e a Cruzoé, eles denunciaram várias vezes que o Toffoli, ao se tornar ministro, ele passou a receber 100 mil por mês de uma advogada de Brasília. Essa advogada, por acaso, é a esposa dele. Por que ele não juntou no processo, não é? De calúnia, por exemplo, essa denúncia do antagonista e da Cruzoé? Então tem alguma coisa que cheira mal nesse processo. Isso dá claramente mostra que o Toffoli tem culpa no cartório. Agora, meus amigos, eu queria saber nessa batalha quem ganhou, quem perdeu. Claro que foi o Toffoli. O Toffoli ficou de uma maneira tal que até cachorro morto bate nele, porque ele não tem mais a credibilidade para se defender. Então fica difícil você ter como presidente supremo uma pessoa que não tem credibilidade para fazer qualquer defesa. É difícil, está difícil agora a situação dele. E quem ganhou? Quem ganhou foi o antagonista e a revista Cruzoé, que eles nunca esperaram que ele fosse, de uma hora para outra, tornar-se exposto a todo o Brasil, a todo o mundo, não é? Durante tanto tempo, gratuitamente. Uma propaganda bilionária feita gratuitamente pelo Sr. Toffoli. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau. Muitas vezes a gente atira no que viu e mata